Boa noite, prestigiados convidados e participantes desta quinta sessão de Diálogos de Políticas de Saúde. Esta sessão terá duração de 2 horas. Este evento é organizado pelo Laboratório Virtual de Políticas de Saúde do Instituto Nacional de Saúde e é liderado pela doutora Edna Juga. E neste espaço nós buscamos promover o diálogo entre todas as partes interessadas para criarmos soluções inovadoras com vista a influenciar a formulação ou reformas de políticas de saúde no nosso país. Durante este evento, poderão deixar no chat os vossos comentários, perguntas e sugestões. O presente evento iniciará com um momento cultural protagonizado pela doutora Cecília. Antes de convidar-lhe, vou passar um breve CV da doutora Cecília. Entretanto, permitam-me, a doutora Cecília é moçambicana, natural e residente em Maputo, é médica e é aspirante e apaixonada pela escrita. É membro fundadora do Movimento Pensamentos Livres e membro fundadora da Associação de Poetas de Alma. Então, sem mais delongas, vou convidar a prezada doutora Cecília, por favor, brinde-nos com o seu trabalho, por favor. Obrigada por este convite. Sinto-me orgulhosa de ser africana. Meus antepassados todos nasceram aqui, filhos legítimos de um povo rainha, Moçambique. Oiê, oiê. Roubaram os traços as cores da pele, o eco tambor, a dança do pé. Tiraram minha língua, silenciaram meu som, o riso da alma, o calor do meu chão. Meus deuses pedindo sem fé. Minha história é escrita por quem não me ia. Levaram minha força, deixaram-a pranto. Fizeram-me escrava, meu grito em quebranto. Nas veias do tempo ainda corre o sangue. A memória que pulsa no peito se espalha. Minha voz resistiu, sou África viva. Sou Moçambique, sabor do alambique. Na luta e no sonho, minha alma é cativa. Eu sou a raiz que ressurge do chão. No ventre da terra floresce a nação, mas nunca perdida. Sou África eterna, de Moçambique, a capulana materna. E em cada batida, eu sou uma África perdida. Em cada batida, eu quero recuperar as minhas raízes. Nem que tu, e tu aí mesmo, me chames uma mulher atrevida. Perdida nas sombras, a história contada. Busco nas cinzas a chama apagada. Minha pele, meu sangue, meu chão ancestral. Terra e herança que dorme imortal. Tambores que ecoam nas vozes que chamam. Osso pulsar de cala. Resgato nas tramas, nas mãos que teceram. Os contos e as lendas que me reviveram. Volto aos meus passos, volto aos meus traços, trilho o caminho na dança, no riso, reconquisto o destino no brilho dos olhos, na força do abraço, reconstruo o meu ser, pedaço a pedaço, pedaço a pedaço, sou mais que a dor, eu sou mais que o amor, mais que o aceito, sou a terra, sou vento, sou sol, eu sou a noite, minha alma é livre, meu espírito é chama, resgato quem salvo minha alma, a entidade africana renasce em meu peito, a entidade moçambicana é quem eu moldo ao meu jeito. Será que ainda é perfeito? No grito que sonho, no grito que canto, no grito que chamo, no meu sonho imperfeito. Sou filha da terra, das matas, do céu, sou preta, sou negra, sou esperta, porque aqui não há Julieta e Romeu. Sou Nzinga, sou Sheba, sou Zau, sou Daomé, Jusina. Essa sim sou eu. Rodrigues, identidade, pensamentos livres. Sinto-me orgulhosa de ser africana. Meus antepassados todos nasceram aqui, filhos legítimos de um povo rainha. Minha África,
Oiê, oiê, identidade, oiê, 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 Moçambique, oiê, 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 Inias, oiê, 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 a ciência, oiê, oiê, oiê. Obrigada. Muito agradecido à médica e poetisa Cecília Mulieca por este momento inspirador e brilhante. Damos então início à componente científica desta sessão, que será moderado pela doutora Helena. Por favor, permitam-me ler a sua breve biografia. A doutora Helena Correia é bióloga com mestrado em saúde pública, é docente e investigadora em plantas medicinais de medicina tradicional. A sua área de interesse é pesquisa de medicina tradicional, plantas medicinais aplicadas para a saúde, sobretudo saúde da mulher e da criança. Adicionalmente, a doutora Helena tem inclinação para a pesquisa de produtos naturais, especialmente a suplementação nutricional e óleos essenciais. Após esta breve apresentação, prezada doutora Helena, convido-lhe a iniciar a moderação desta sessão. Obrigado. Doutora Helena, não sei se está com algum problema técnico, consegue abrir o microfone porque está fechado, o microfone e a câmera para iniciar a moderação. Se está com algum problema técnico, pode deixar algo escrito no chat, de modo a prosseguirmos. Bom, para não perdermos muito tempo, vamos prosseguir. A nossa primeira apresentadora é a professora doutora Adelaide Agostinho. Professora doutora Adelaide Agostinho, nós conhecemos há muito tempo. Ela foi até diretora do Instituto Nacional de Saúde, trabalhou sempre na área de bioquímica, medicina tradicional e também tem um grande contributo no Ministério de Ciência e Tecnologia em geral para o sistema de investigação em geral. Eu não vou fazer uma longa apresentação da professora Adelaide. Ela tem uma apresentação. Espero que o seu microfone, a câmera e a apresentação funcionem. Pode, por favor, professora Adelaide, começar a sua apresentação, inclusive adicionar aspectos do seu vasto e largo currículo e contributo para medicina tradicional, bioquímica, ciência e tecnologia em Moçambique. Bem-vinda, professora. Por favor, o espaço é seu. Boa noite. Não sei se estão me ouvindo. Ouvimos muito bem, professora. Boa noite. Bem-vinda. Obrigada. Então, eu vou falar sobre o estado da medicina tradicional e um pouco da medicina alternativa em Moçambique. E dizer que a medicina tradicional é aquela medicina que faz parte da cultura do povo. Não sei se pode ir avançando, porque ainda estou com o título. Ela, como fazendo parte da cultura do povo, está completamente enraizada na mente das pessoas. E a OMS define como a soma de conhecimentos, capacidades e práticas que podem estar baseadas em teorias, em crenças, em experiências, quer isso seja explicável ou não, mas são utilizadas para manter a saúde, prevenir, diagnosticar, curar ou melhorar, quer se trate de doenças físicas ou mentais, e que levam em consideração o ser integral em todas as suas dimensões. Então, quero dizer que
existe a medicina tradicional, distribuída por várias zonas, a zona europeia, africana, asiática, americana, todos têm a cultura dos seus povos e utilizam uma certa medicina. Acontece que, com o andar do tempo, as medicinas tradicionais dos países colonizados ou dos outros países, tal como indiana ou chinesa, não evoluíram tanto. E há uma certa medicina que evoluiu e tornou-se a medicina oficial e os países adotaram. Mas, a partir da década de 50, o Oriente começou a estudar, principalmente quando a China se tornou comunista, começaram a documentar a sua medicina tradicional, que já vinha sendo documentada desde o período do Confúcio, e começa a haver certos estudos nas outras medicinas. Em África, ficamos parados no tempo, não só devido à presença colonial, mas também devido à forma como nós transmitimos esses conhecimentos, que são considerados conhecimentos secretos, passados de forma oral, de geração em geração. Já a medicina alternativa é aquela que que é usada fora da medicina convencional. A medicina convencional é a medicina oficial. Então, ela é usada fora da medicina convencional e é para dar mais apoio a certas doenças, tais como a acupuntura, que é utilizada principalmente quando as pessoas têm problemas respiratórios ou problemas nas articulações. Podemos passar para o outro slide, por favor. Foi me pedido para também falar sobre os diferentes tipos de medicina que existem no mundo. Seguindo a ordem alfabética, vamos para a medicina da América do Norte, a medicina tradicional. São considerados os médicos tradicionais lá como xamãs, e são pessoas, como em qualquer parte do mundo, fazem cerimônias, adivinhas, usam plantas medicinais para diagnosticar e tratar doenças. E também, tal como qualquer medicina tradicional, porque mesmo a medicina tradicional chinesa faz isso, não é só a parte bonita que a gente conhece, tem os seus rituais de cura, conexão com os espíritos, o que é muito comum em todos os povos. Na América do Sul também temos xamãs, que são da mesma categoria. Temos os wiziratos, que são médicos tradicionais, também com poderes espirituais e um papel significativo na cultura, encontra-se, parece mais, no Peru. Sendo que houve pessoas traficadas, escravizadas, que foram parar principalmente na América Latina. Lá aparecem os iorubás, provenientes da Nigéria, da África Ocidental,
o curandeiro, que se encontra mais na Venezuela, e a Shakti, e a Iris e Pagés. Na África subsaariana, encontramos a palavra Nyanga, muito comum na parte sul até centro de Moçambique, desde a África do Sul, os sangomas, babalaos de bias, ngangas, na África Ocidental, os tenquais de apteras, na África, mais na parte da Etiópia e Uganda, curandeiros, como eram chamados em países de expressão portuguesa. Todos eles são especialistas em medicina natural, recorrendo muitas vezes a técnicas espirituais, utilizam consultas. As consultas são feitas de várias formas, vários rituais para afastar espíritos maus e limpar a casa. Diagnosticam as doenças, tratam. E alguns deles são líderes tradicionais que ficavam muito com o régulo ou os reis e aconselhavam na tomada de importantes decisões do país. A seguir, por favor. Temos a Índia, o Sri Lanka, o Nepal, que utilizam os vaidyas, que são médicos ayurvédicos, e baseiam os seus diagnósticos e tratamentos no equilíbrio dos doshas, que são canais, e usam terapias naturais, incluindo plantas, dietas e práticas espirituais, de acordo com a sua tradição. A China e outras partes da Ásia são chamados médicos tradicionais chineses, porque eles já estão numa era avançada. Já a medicina tradicional chinesa é ensinada nas escolas e nas universidades e já estão integrados nos Serviços Nacional de Saúde. Tive a oportunidade de ver o que praticantes da medicina, os farmacêuticos, haviam receitas de médicos tradicionais. Então, temos na Indonésia os jamus, que são considerados praticantes da medicina jamu. Esta medicina baseia-se em misturas de ervas, raízes, especiarias e tratam doenças que promovem o bem-estar. Não se fala muito deles para a parte espiritual como nas outras medicinas. Na Austrália, chamam-nos de curandeiros de bosque ou boris, e são conhecidos também porque estes utilizam não só plantas medicinais nativas, mas fazem rituais e a conexão com espíritos para tratar e curar doenças. A seguir. Slide seguinte, por favor. Obrigada. No Médio Oriente e Ásia do Sul, encontramos os Hakims, que são especialistas no sistema Unani. Este sistema combina a medicina grega, árabe, aqui devia estar também o norte da África, e influências indianas.
baseiam seus tratamentos nas teorias com base na teoria do humor. Não é o humor de rir, mas humor em termos do sistema do homem, onde entra sangue, bilis, etc. E utilizam dietas, ervas e ventosoterapia. Encontramos herbanários, que são pessoas que conhecem só as plantas, através também de uma transmissão oral, não tem a parte espiritual, e isso encontra-se em quase todo o mundo, é global, assim como parteiras tradicionais, que também, através da prática e do conhecimento de certas plantas, tiveram um papel muito importante na medicina tradicional. Hoje existem mais poucas, principalmente aqui em Moçambique, devido que estão aparecendo os centros de saúde mais virados para a saúde da mulher e da criança. A seguir, por favor. O slide seguinte, por favor. A história da medicina tradicional em Moçambique. A medicina tradicional em Moçambique, não temos como dizer quando é que começou. Começa desde que se forma o continente e talvez fica contornada com a divisão da África. Então, como vimos anteriormente, temos na zona sul os Nhangas, que vão até a zona centro. Na zona centro também aparecem os Namucos, os Madines no norte, e outros nomes de acordo com as regiões. Os praticantes da medicina tradicional, ou seja, naquela altura os curandeiros, eram figuras centrais nas aldeias. Pessoas respeitadas pela sua capacidade de tratar doenças e capazes de aconselhar os reis. Mais ou menos o papel que ocupa o médico hoje no distrito, que é a figura que toda a gente respeita, que ocupa o juiz, ele praticamente era juiz também, que toda a gente teme. O médico tradicional ou o curandeiro tinha este papel central. E vemos que todos os grupos de Moçambique têm um nome próprio para designar o médico tradicional. A seguir. Slide seguinte, por favor. Slide seguinte. Eu não tenho uma forma como pôr. Então, nós falei mais do período pré-colonial, que vai até 1498, e neste período, sob o comando dos portugueses, houve a introdução da medicina convencional, ou a medicina tradicional ocidental, que se tornou oficial, e foi os estudos feitos na altura, foi para desenvolver esta medicina. Não dizer que a medicina tradicional foi completamente abandonada, porque os colonizadores
sempre tiveram curiosidade em saber como é que esta medicina funcionava. E no período dos reis Dom Manuel, houve mesmo ordens para colher algumas plantas, principalmente na bacia do Sofala, que curassem febres, porque muitos dos marinheiros morriam de febres. Os estudos feitos não foram publicados sobre essas plantas, o que é que deu. Na altura também não havia muita tecnologia, mas eles identificaram essas plantas. E o que eles deixaram de lado e não aprofundaram, e aquilo que ainda continua hoje, é a parte que é rotulada com superstição, a parte que está ligada aos espíritos. Isso foi deixado de lado. Mas no que diz respeito às plantas, sempre foi estudado. Depois temos o período após a independência, em que o Estado moçambicano institucionalizou o sistema de saúde colonial, que passou a ser o sistema da medicina ocidental. E no início tentou afastar-se um pouco da prática tradicional. Alguns médicos tradicionais foram obrigados a deitar e a queimarem os seus objetos de consulta. Em 1977, criou-se o Gabinete de Estudos de Plantas Medicinais, só para plantas medicinais. Aí não entravam os nhangas nem nada, se entrassem era somente para dizer que plantas é que utilizam. E desse trabalho temos vários tomos publicados por Dr. Orlando Mendes. Mas em 1978, com a declaração de Alma-Ata, este gabinete ganhou bastante peso. Não se incluiu a prática da medicina tradicional, embora se falasse, e o estudo continuava a verter mais para plantas medicinais. Podemos continuar? Podemos continuar, se faz favor. Então, na década de 80, os médicos tradicionais começaram a preocupar-se em fazer reconhecer a sua medicina de uma forma formal. O meu falecido esposo foi quem foi contactado pelos praticantes da medicina tradicional para fazer o primeiro estatuto e que os médicos tradicionais deviam apresentar, e sugeriu este nome da Metramo. Então, em 1992, foi criada oficialmente a Metramo, que quer dizer Associação de Médicos Tradicionais de Moçambique. Na altura, esta associação representava todos os médicos tradicionais. E o governo, o Estado, aceitou bastante bem esta organização. Eles foram incluídos, inclusive, nas províncias e nos distritos. Os gabinetes dos médicos tradicionais estavam ligados às sedes do Partido Frelimo.
que é o partido no poder. Podemos continuar? Por favor. Em Moçambique, hoje, estima-se que cerca de 55% da população recorre ainda à medicina tradicional para tratamento, especialmente em áreas rurais e periurbanas. E também, mesmo nas áreas urbanas, temos pessoas que sofrem de doenças crônicas e que utilizam muito a medicina tradicional para se aliviarem. O Ministério de Saúde, trabalhando com a OMS, que está muito engajada na parte do desenvolvimento da medicina tradicional africana também, porque existem várias organizações na OMS, de acordo com os países e de acordo com as zonas. Então, vê-se que a medicina tradicional evoluiu muito em certos aspectos, desde o tempo da independência até agora. E muitos médicos tradicionais estão a ser treinados para receberem conhecimentos sobre as práticas do Sistema Nacional de Saúde naquilo que são doenças endêmicas em Moçambique. É certo que ela continua a desempenhar o seu papel importante, não só na área de doenças, mas também na parte que diz respeito ao bem-estar da população, de acordo com as crenças de cada pessoa e de cada família. E a coexistência entre a medicina moderna e a tradicional vai enfrentando muitos desafios, principalmente naquilo que diz respeito à formação. A formação do médico tradicional, como está sendo feito agora, não é de valorizar o conhecimento tradicional. É mais para fazer com que este médico tradicional seja um ponto de referência para mandar o doente para o hospital. Não vemos doente do hospital a ser mandado para o médico tradicional. Enquanto que, por aquilo que devia ser a formação do médico tradicional, devia ser para valorizar esta formação que é feita individualmente, para termos escolas e para existir um sistema, poder se documentar para quem tem ou quem quer seguir a carreira de médico tradicional, poder seguir estudando como as outras medicinas. Como acontece com a medicina Ayurveda, que tem os seus manuais próprios, a medicina tradicional chinesa, que tem os seus manuais próprios, nós poderíamos estar a pensar desde o início como realmente fazer com que esta medicina tenha material próprio que possa ser também utilizada nas universidades. Não estou a dizer juntamos universidades, mas um médico moderno poderia ser especialista em medicina tradicional africana.
Isto por não termos alguém com a formação está a atrasar a regulamentação. Quem vai regulamentar? Alguém que não conhece nada sobre a medicina tradicional? Alguém que, mesmo sendo médico tradicional, não pode explicar as situações de espiritualidade que existem? O controle de qualidade não deve ser vista só para os medicamentos, mas a qualidade dos serviços que são prestados. Quem pode qualificar, quem pode acompanhar quando não tem formação ou quando não sabe o que é que está acontecendo? Criação de infraestruturas. Os médicos tradicionais continuam a trabalhar nas suas casas, sujeitos a serem contaminados em caso de que haja pandemia, e a sua integração efetiva no Serviço Nacional de Saúde torna-se difícil porque não há diplomas, não há troca de conhecimento. Como é que vai discutir com o outro? Isto tudo faz com que o reconhecimento dos médicos tradicionais seja ainda muito lento e ainda há um caminho longo a percorrer. Por favor, a seguir. Temos um outro ponto, que é da situação da prática da medicina tradicional e alternativa em relação às leis e políticas. Podemos avançar? Por favor. Um dos principais marcos para o desenvolvimento da medicina tradicional é a Declaração de Alma-Ata. Esta declaração foi adotada em 1978, durante a Conferência Internacional sobre Cuidados Primários de Saúde, organizada pela OMS em Alma-Ata. E esta declaração, sabendo de que a maioria dos países em desenvolvimento ainda os serviços convencionais não chegavam às comunidades, expressou a necessidade de uma ação urgente para todos os governos e para todos que trabalham no campo de saúde e do desenvolvimento da comunidade mundial, para promoverem a saúde para todos os povos do mundo, para que não houvesse beneficiados e pessoas com dificuldades. O seu ponto em que inclui a medicina tradicional é o ponto 7, que versa sobre os cuidados primários de saúde e que diz: os cuidados de saúde primário baseiam-se aos níveis local e de encaminhamento nos que trabalham no campo de saúde, inclusive médicos, enfermeiros, parteiras, auxiliares e agentes comunitários, conforme seja aplicável, assim como os praticantes de medicinas tradicionais, conforme seja necessário, convenientemente treinados para trabalhar social e tecnicamente ao lado da equipe de saúde. Então, na declaração da Alma-Ata, pela primeira vez, faz-se uma referência aos praticantes de medicina tradicionais, e não só africanos,
mas de todo o mundo, e que deviam ser integrados, e os governos também foram instados a fazer estudos sobre as plantas e técnicas que demonstrassem eficácia para serem incluídas no Sistema Nacional de Saúde. A seguir. Uau. A seguir. Depois da declaração de Alma-Ata, a OMS criou um escritório em África no sentido de criar políticas e regulamentos que levasse a medicina tradicional africana também a poder desenvolver-se. E em Moçambique foi criado, já tínhamos o gabinete de estudo de plantas medicinais em medicina tradicional, como falei no início. Nos finais da década de 90, este gabinete, que no início funcionava na Direção Nacional de Saúde, passou para o Instituto Nacional de Saúde e passou a ser também um departamento. No início do milênio, este departamento passou a trabalhar em estreita relação com a OMS Afro e com a União Africana. Daí que foi também um dos países a aplicar concretamente as orientações da União Africana. No ano 2001, começou a década da medicina tradicional africana. A OMS, em 1991, criou o sistema de décadas de desenvolvimento, dando a certas regiões. De 1991 até o ano 2000, foi a década de desenvolvimento da medicina tradicional tailandesa. E nós começamos de 2001 até 2010. Mas verificou-se que em 2010 ainda não tínhamos atingido níveis de desenvolvimento na região africana. Por isso foi prolongada até 2020. Qual era o objetivo da década? O objetivo era o de promover e integrar as práticas tradicionais de cura no sistema de saúde. E esta iniciativa destacou a importância das práticas da medicina tradicional, visto que elas desempenham um papel importante e fundamental nas populações africanas. Podemos continuar? Podemos continuar, por favor? Doutora Adelaide, gostaria de pedir um bocadinho de síntese, capacidade de síntese. Estamos com o tempo já no limite. Então, a década da medicina tradicional africana teve impacto social muito grande, principalmente no que diz respeito à saúde, no que diz respeito à preservação cultural e empoderamento comunitário. Então, a OMS, ao reconhecer a importância da medicina tradicional africana, ajudou a legitimar as práticas da medicina tradicional
e a promover o seu uso em conjunto com a medicina ocidental. No nosso país ainda existem lacunas, mas em alguns países deu resultado, porque perante as referências dos dois lados. Estou a falar do papel da Prometra no Senegal, em que existe centro da Prometra, onde se fazem experiências, e lá também fazem treinos e estágios os médicos convencionais. Os médicos tradicionais sentiram-se mais valorizados. E isso fez com que ficassem um pouco mais abertos e também começassem a ver o seu papel na comunidade. Não que não viam antes, mas se antes eu tinha vergonha de ir ao médico tradicional, ou antes eu tinha vergonha de dizer que sou médico tradicional, quando eu estava no Instituto Nacional de Saúde, acontecia muito isso, de que a pessoa é médica tradicional e tem vergonha de dizer que é médica tradicional. Passou-se a falar muito abertamente, até nos mídias, nos meios de comunicação. Falar da medicina tradicional passou a ser uma coisa comum. Passemos mais adiante. Acho que vou perder muito tempo. Então, acho que acho que houve salto de 2 slides. Então, a partir da década de medicina tradicional, começou-se a pensar nos países africanos. A seguir, isto aqui já falei, devia haver um impacto político. Temos que continuar, se faz favor. Então, a partir da década da medicina tradicional, muitos países africanos começaram já a aceitar e a escrever a regulamentação, começaram a integrar os sistemas de saúde. Eu sabia que no Zimbábue, quando alguém estivesse muito mal e os médicos não sabiam, mandavam chamar os médicos tradicionais de impacto para ajudarem a resolver a questão, porque podia ser uma questão espiritual. E a promoção da medicina tradicional africana também teve um impacto positivo no desenvolvimento econômico de algumas regiões, porque isso fez com que algumas plantas medicinais começassem a ser pesquisadas de modo profundo e começassem a ser exportadas, e beneficiando os próprios coletores e as pessoas que davam a informação. Podemos dizer que, de um modo geral, a década da medicina tradicional foi um marco importante para a valorização das práticas de cura tradicional. Podemos avançar? Por favor. Nos primórdios da aplicação da década da medicina tradicional, em 2003, foi criada
o Dia da Medicina Tradicional Africana, para todo o continente africano poder comemorar este dia. Chama-se Dia da Medicina Tradicional Africana, não o Dia Africano da Medicina Tradicional. Porque temos o Dia da Medicina Tradicional Chinesa, temos o Dia da Medicina Tradicional Tailandesa, etc, etc. E isto propiciou de que os médicos tradicionais fossem vistos do ponto de vista mais humano e não pessoas a serem temidas. Podemos passar? Podemos avançar? Também fez com que, em Moçambique, fosse desenhada a política da medicina tradicional. Esta política é um componente importante e é o ponto de partida para que houvesse reconhecimento do papel significativo que os praticantes da medicina tradicional desempenham, especialmente nas áreas rurais ou onde o acesso à medicina convencional está muito limitado. Os objetivos da política da medicina tradicional incluem o reconhecimento oficial. Esta política foi aprovada em 2004. Portanto, ao ser aprovada a política, automaticamente é aprovado há um reconhecimento oficial. Significa que o governo reconhece que há uma medicina tradicional que está ligado à sua cultura e que precisa de regulamentação e formação dos seus praticantes, uma formação que deve ser reconhecida e que deve ser documentada, e começa a haver também a necessidade de integração com a medicina convencional. Neste campo, ainda tem de se desenvolver o diálogo e a cooperação entre os praticantes da medicina tradicional e os da medicina convencional. Muitas vezes vemos os médicos convencionais acusarem os médicos tradicionais porque morreu um doente e esse doente começou a fazer tratamento na medicina tradicional. Como se ele tivesse começado a fazer tratamento na medicina convencional não viesse a morrer. Mas tudo é porque há uma diferença em termos de linguagem, em termos de compreensão. Mas se os médicos tradicionais utilizam plantas, os componentes químicos que existem nas plantas vão ter uma atuação no organismo. E muitas vezes é este problema de não saber que planta é que foi utilizada, qual é a sua composição, e o médico tradicional vai dar um medicamento que vai potenciar o efeito negativo e acabar por haver morte. A proteção de conhecimentos tradicionais. É preciso garantir que o conhecimento tradicional sobre plantas e outras técnicas sejam preservados e protegidos
contra a exploração inadequada. Ultimamente tem havido muito técnicas que utilizam sistemas energéticos. E eu acredito que a medicina tradicional também utiliza. E pode, se não estiver convenientemente estudada, protegida, pode se apropriar daquilo que é a técnica para poder curar, para poder utilizar, e com um nome diferente. Temos técnicas como a musicoterapia, que utiliza a música para curar. Nós vemos que médicos tradicionais cantam também. O que cantam, como cantam, isso pode ajudar. É uma forma de terapia. Podemos continuar? Por favor, podemos continuar? Nos períodos de 2005, foram criados planos estratégicos. O primeiro plano, que parece que foi até 2015 ou 2016, e o segundo plano vai até 2028. Tem de haver um plano para o desenvolvimento da medicina tradicional. E olhando todo o contexto, não podemos dizer que estamos a falar da medicina, desenvolver a medicina tradicional, quando só vemos a parte das plantas. Devemos promover a institucionalização e integração, a pesquisa, a documentação, que é uma grande lacuna que nós temos, porque ela é oral, é de geração em geração. Isso só podemos fazer se tivermos planos estratégicos que permitam desenvolvimento para que as boas práticas da medicina tradicional sejam preservadas. Nenhuma medicina tradicional só tem boas práticas ou só tem mais práticas. Todas as medicinas tradicionais têm a sua parte negativa e positiva. E se nós achamos que a medicina convencional é mais desenvolvida, não nos esqueçamos que eles queimaram os seus praticantes de medicina tradicional e com isso perderam muito. E passaram a ver somente uma parte que praticamente limita o homem em compartimentos. Enquanto que a nossa medicina ainda vê a pessoa em todo o seu contexto. Em 2015, houve a tentativa de fazer o projeto da Lei da Medicina Tradicional e Alternativa de Moçambique. Esse projeto, não posso dizer como é que parou, não consegui encontrar referências, só encontrei o concurso para elaboração e os aspectos que abordava, que era o reconhecimento da medicina tradicional, que já viemos já falar, a regulação dos praticantes, segurança e qualidade dos tratamentos, educação e pesquisa, integração do Sistema Nacional de Saúde e proteção dos direitos dos usuários. É uma boa ideia, mas foi como se desse 3 passos à frente e olhar para trás e dizer que não podemos continuar, porque fazem
as premissas para poder avançar. Falta a educação, a formatização de como é que deve ser este ensino, como deve ser feito, para que ela seja reconhecida. Não basta dizer que cura, é preciso mostrar que realmente cura. Todos falam em termos de doseamento, dosagens. É preciso saber o que é que tem e que muitas vezes até pode não ser só o fato daquele medicamento, também pode haver a parte espiritual, a parte das energias que os médicos tradicionais podem estar a transmitir quando estão a fazer os tratamentos. Já passam 9 anos e seria bom se o departamento do Ministério da Saúde ligado à medicina tradicional se empenhasse muito neste campo. Podemos continuar, se faz favor. Podemos continuar. Acoplada à medicina tradicional, foram incluídas as medicinas alternativas. Na altura, quando fizemos a política, havia todo interesse em pôr as medicinas alternativas também sob controle. E pensou-se em pôr na medicina alternativa. Vemos que as medicinas alternativas são aquelas que são usadas como um recurso quando a medicina convencional não funciona ou quando o doente prefere. Então, temos as outras medicinas que podem ser utilizadas de forma integral, como vos falei da musicoterapia. Posso também falar de Theta Healing. Eu sou uma Theta Healer também. A homeopatia, que algumas medicinas jogam como medicina alternativa ou medicina integrativa. As medicinas alternativas, nós vimos que elas são medicinas tradicionais nos seus países de origem ou nas suas zonas de origem. Portanto, o conceito de sua definição não difere daquela da medicina tradicional africana. Todas nós temos esta visão holística do corpo humano, entendendo que muitos dos problemas de saúde podem ter diferentes origens e ser influenciadas por fatores internos e externos da pessoa. Então, surgem estas outras. A pessoa ouve falar da medicina tradicional chinesa e quer experimentar. Mas isso não indica que deixe de utilizar a medicina convencional. Sei que agora em Maputo existe uma plataforma que reúne diversos profissionais e praticantes destas outras modalidades que não estão integradas na medicina tradicional nem na medicina convencional, mas que contribuem para o bem-estar da pessoa. Esta rede chama-se Rede de Medicinas Alternativas Complementares e Integrativas de Moçambique, da qual eu faço parte como Theta Healer, e que ela trabalha em colaboração com o Departamento da Medicina Tradicional e Alternativa
em termos de orientação, e seu principal objetivo é promover a integração entre diferentes abordagens terapêuticas, tanto tradicional, a convencional, que é a medicina tradicional europeia, quanto as contemporâneas, que vão surgindo com os estudos. E todas elas visam o bem-estar e a saúde da população. A seguir, a medicina tradicional, ela vai continuar a desempenhar um papel importante no tratamento de várias condições de saúde. E também, não só doenças crônicas, mas mesmo as doenças emergentes. Então, temos que enfrentar os desafios para o seu desenvolvimento e a sua integração. Como notaram durante toda esta apresentação, dou grande enfoque na formação. Nós precisamos de sair da parte de transmissão oral para a parte escrita, para permitir que a investigação vá avante, para permitir que haja um currículo. Eu acredito que existe currículo só que não está escrito, e cada praticante vai adaptando a sua maneira, a sua forma de ensinar, mas nós precisamos de sair, porque as outras medicinas também eram assim, foram de transmissão oral, mas começaram a ser escritas, começaram a ser documentadas. A par disso, é preciso pensar em infraestruturas para a formação e também para a prática. E isso não vamos dizer que é o governo, é o Estado que deve fazer. Os próprios médicos tradicionais devem começar a formar-se em grupos, em sociedade. Eles têm a Metramo. Também sei que existem outras associações. Há contribuições. Os próprios médicos tradicionais devem começar a interagir com os outros médicos tradicionais de outros países, de outros continentes, para verem como é que eles se organizaram, como é que estão organizados e qual é a perspectiva deles. Não basta dizer que eu sou membro da Metramo e ficar. Tem o Ministério da Saúde, tem o Ministério da Cultura, tem o Ministério da Ciência e Tecnologia, além da OMS. E pode ser também que empresários estejam interessados. Então, devem viajar pelo mundo, devem fazer troca de experiências com os outros, para que possa haver um desenvolvimento. Porque, na realidade, não será possível regulamentar, supervisar algo que não conhecemos. Podemos ter gabinetes, um salário mensal, mas se não sabemos como funciona, é rejeitado de um lado e há frustração do outro. Para que tudo isso se concretize, é preciso que haja comissões que unem os três ministérios da ciência e tecnologia, da saúde
e da cultura. A medicina tradicional é parte cultural. Ela não pode desaparecer. Ela deve ser científica. E ela deve ter regulamentos, políticas. Cada um destes ministérios tem o seu papel, mas trabalham melhor quando estão em conjunto. Eu não sei se ainda existe o Conselho Científico de Etnobotânica. Nós nunca reunimos como Conselho Científico de Etnobotânica com o Ministério da Saúde, com o Ministério da Cultura, que depois, na altura, passou a fazer parte do Ministério da Educação. Com o Ministério da Educação, e se estamos a fazer regulamentos, leis, por que não o Ministério da Justiça? Não sei se o Conselho Científico de Etnobotânica ainda funciona, mas tínhamos lá a representação de várias instituições da cultura. Tínhamos o Dr. Filimão, que está agora ligado ao Instituto Superior de Cultura. Tínhamos também a parte que diz respeito ao arquivo histórico, a trabalharem conosco. Tínhamos as universidades, quer da Eduardo Mondlane, como a UPE. Tínhamos representantes da medicina tradicional. Lembro-me que foi uma guerra muito grande para termos lá um representante da medicina tradicional, porque diziam que não tinha conhecimento científico, o que ia fazer? E a minha luta era: nós estamos a trabalhar para uma medicina, precisamos de ter alguém aqui. Se não entende, vamos fazer entender. Tínhamos, enfim, vários, mas nunca uma reunião com os ministros para poder se ver até que ponto há comprometimento, até que ponto há fundos, até que ponto realmente podem ser colmatadas certas falhas. E aquilo que mais entristeceu foi o trabalho entre o Ministério da Saúde, Ciência e Tecnologia, que era mais combativo do que de colaboração. Se queremos avançar, tem de haver colaboração e não combate. Se não estamos unidos desta forma, vamos passar outros 20 anos ou 40 anos a falarmos das mesmas coisas, nos mesmos sítios, e a fazermos coisas pequeninas que depois queremos engrandecer, mas que não deixam de ser pequenas porque não se esticam. Muito obrigada. Muito obrigada, professora doutora, pela sua aula. Muito obrigada pela sua aula belíssima. Agradecemos pelo seu trabalho. E gostaria agora de passar para o segundo orador, com o tema da sessão intitulada Perspectiva dos Praticantes da Medicina Tradicional, e gostaria de convidar o Dr. Benjamin Makwakwa para abrir a sua câmara, a quem tenho a honra de ler a sua breve biografia. Dr. Benjamin, por favor. O Dr. Benjamin Makwakwa é sociólogo, é Nyanga, assistente social e mestre em antropologia e saúde pública, com uma pós-graduação em terapia familiar e comunitária,
é na Nhanja desde 2013, a altura em que se juntou à Mitramo, Associação dos Médicos Tradicionais de Moçambique. É membro fundador da Prometa, Organização da Promoção da Medicina Tradicional, é presidente do Conselho de Direção da IETO, é gestor e investigador sociocultural, área da qual desenvolve, para além da investigação, gere carreiras artísticas. Na área de educação, promove leituras infanto-juvenil através do Clube de Leitura da IETO, que procura incentivar o gosto pela leitura em crianças dos 6 aos 14 anos de idade. Coordena também projetos de desenvolvimento em diversas áreas. Finalizo esta leitura do Dr. Benjamin, convidando a fazer a sua breve apresentação. Dr. Benjamin, gostaria de pedir para que fizesse uma apresentação muito breve, de modo que dentro do nosso escopo. Muito obrigado e boa noite a todos. Na minha apresentação, vou pedir à doutora Edna que me ajude a projetar os slides dessa apresentação e talvez dizer que a minha apresentação ela é orientada para aquilo que nos foi pedido no ponto de vista de regulamentação da prática da medicina tradicional e alternativa em Moçambique. Então, orientei esta apresentação para este objetivo. Dizer que a minha apresentação tem 4 pontos. Vamos fazer uma pequena contextualização que, de alguma forma, já foi muito positivamente influenciada pela apresentação da professora Bela Agostinho, e vamos trazer aquilo que são as perspectivas do Stinhanga em relação à possibilidade de regulamentação desta medicina tradicional. Vamos falar também um pouco sobre aquilo que são os caminhos que nós achamos que podem ser usados, podem ser trilhados para esta regulamentação e fechar com uma conclusão. Como eu disse, vou tentar ser o mais sucinto possível, não é? A professora, há pouco tempo, na sua apresentação, ela falou muito bem do percurso histórico da medicina tradicional no nosso país. Não vou fazer muita repetição, mas é importante aqui, talvez, trazer a ideia de que tudo que nós estamos neste momento a observar em relação à medicina tradicional, aos seus praticantes, ao desenvolvimento destas práticas, ao desenvolvimento dos próprios médicos tradicionais, é resultado um pouco daquilo que foi o nosso percurso histórico, é resultado do nosso percurso cultural, é resultado daquilo que a colonização nos deixou de alguma forma, mas é resultado também daquilo que nós, como moçambicanos, depois do alcance da nossa independência, nós fomos reproduzindo, fomos desenvolvendo ou não, de acordo com aquilo que eram as nossas visões, a nossa orientação política, econômica, social, etc. Mas também são resultado de todo um advento de neoliberalismo que neste momento se assiste no nosso país, que exacerba de alguma forma aquilo que são as desigualdades, cria elementos, na minha opinião, que são elementos de violência, não é, contra uns e outros, em função daquilo que são as posições, as crenças de cada um. Então, aqui eu estou a falar por exemplo, estou a falar de violência religiosa, que é algo que nós assistimos com muita frequência hoje em dia. Podemos passar, doutora, para o próximo slide. Aqui eu faço uma espécie de
distinção ou separação de águas, não é? Quando nós no nosso país falamos muito sobre medicina tradicional e de alguma forma nós enraizamos esta forma de tratar o Nhanga como medicina tradicional. Na última apresentação, devem ter prestado atenção, terão percebido que todas as medicinas têm o seu lado moderno e têm o seu lado tradicional. A medicina de origem local, a medicina tradicional, que nós chamamos de medicina tradicional, que é, na verdade, uma medicina baseada nos conhecimentos locais, nós, os praticantes da medicina tradicional, que eu vou corrigir um bocadinho mais à frente, nós chamamos ela de Nhanga e não de medicina tradicional. Sabemos que isto aqui é um percurso, não vamos eliminar esta terminologia hoje, não vamos eliminar na próxima década, provavelmente, mas o Nhanga é aquilo que hoje em dia é tratado como medicina tradicional. As medicinas alternativas, eu não vou entrar muito sobre elas, porque tenho muito pouco conhecimento e a forma, na verdade, de designação dessas medicinas, como vimos na última apresentação, é mesmo medicina alternativa. Tem uma outra designação que nós ouvimos com muita insistência no nosso país, que é praticante de medicina tradicional. Ora, nós, entre aspas, os praticantes da medicina tradicional, nós não usamos muito esta terminologia para nos designarmos a nós como médicos tradicionais. Na verdade, não somos praticantes de medicina tradicional. A medicina tradicional ou qualquer medicina pode ser praticada, mas particularmente a medicina tradicional pode ser praticada por qualquer pessoa, desde o momento que esta pessoa tenha conhecimento. Aliás, há pouco tempo, quando nós tivemos a Covid, não é? Nós assistimos isto, que várias pessoas, várias tias, vários tios, avós, etc., foram todos praticantes de medicina tradicional. Iam buscar ali um conhecimento, iam buscar lá um outro conhecimento para aliviar o sofrimento da população. Então, esta coisa de praticante de medicina tradicional não designa exatamente as pessoas que fazem desta prática o seu ofício. Do mesmo jeito que nós não nos consideramos curandeiros, não é? Curandeiro pode, no lato senso, não é? A palavra curandeiro designa aquela pessoa que cura, não é? Então, se aquela pessoa que cura pode ser designada de curandeiro, esta não é a forma que nós assumimos para que sejamos tratados, porque mesmo o médico da biomedicina pode ser curandeiro, no caso, porque ele cura. Então, não é esta designação que nós apresentamos, os profissionais apresentamos como aquela que nos distingue. Os profissionais da medicina tradicional, eles têm uma designação, que é Nhanga, na realidade do sul, até mais ou menos o centro do país, e depois tem outras designações que podem ser encontradas ao longo da região centro e norte, não é? Como o Namuco, por exemplo, como os Madines, que em algum momento não designam o profissional, mas designam a própria prática, mas são várias nomenclaturas que podem ser encontradas assim nas várias regiões do país. Mas eu dizia, para a região sul e um pouco pela região centro, nós encontramos o Nhanga, que é o singular de Tinhanga, que são o grupo deles. E no cômputo daquilo que são as categorias, existe um Nhamussoro e existe um Nhangarume. Não vou entrar muito em detalhes aqui, só para não perdermos muito tempo, mas o Nhamussoro é aquela pessoa que tem a faculdade de transe e de possessão. Enquanto que o Nhangarume, em alguns casos, até pode ter possessão. Não tem transe,
mas conhece, é um conhecedor de uma farmacopeia muito evoluída e de larga escala para o tratamento de doenças. Então, são essas as categorias. O Nhamussoro é aquele que tem espíritos e o Nhangarume é aquele que conhece remédios. Feito isto, passarei agora para aquilo que são as perspectivas que nós trazemos as perspectivas que nós trazemos na tentativa de regulamentação da prática da medicina tradicional e alternativa no país. Trazemos 5 destas perspectivas. Uma delas, que é a perspectiva histórico-cultural e tradicional. Aqui é preciso olhar para esta perspectiva que nós trazemos aqui como algumas premissas. Por exemplo, o contexto de disponibilidade e acesso à educação. Por causa de toda aquela história que foi falada no início sobre os desafios da colonização, do pós-independência, os desafios que hoje em dia nós assistimos pelo contexto político e econômico, as realidades ligadas à violência social e da violência religiosa que nós assistimos no dia a dia, fazem com que os Tinhanga sejam pessoas um pouco à margem daquilo que são os seus próprios interesses, um pouco à margem daquilo que são os desenhos e a orientação política no país, em termos de leis, de regulamentos, para que esta medicina tradicional seja o reflexo daquilo que eles pretendem, ou seja, o reflexo daquilo que possa auxiliar, inclusive, a população moçambicana naquilo que são as suas necessidades. E por causa disto mesmo, nós nos encontramos numa situação de presas fáceis para a manipulação, presas fáceis para o charlatanismo, não é? Se nós olharmos para a medicina tradicional como é praticada no nosso país, muito em particular com o advento das tecnologias de informação e comunicação, nós vamos ver uma série de atropelos que acontecem, e esses atropelos são justamente porque nós, como uma sociedade, nós como um país, temos esta classe dos Tinhanga muito à margem daquilo que são os atuais desenvolvimentos. Porque está à margem, não pode participar, e porque não pode participar, muitas dos conhecimentos que são partilhados neste momento são, de alguma forma, contrários àquilo que deveria ser. Podemos avançar? Então, uma outra coisa que nós achamos que deve ser considerada numa perspectiva de regulamentação é esta visão holística que os Tinhangas usam para o tratamento das doenças, que é olhar para o equilíbrio entre o corpo, a mente e o espírito. Isto aqui está plasmado na definição da OMS em relação àquilo que é doença, não é doença, saúde e doença. E depois é preciso olhar também para os aspectos relativos à integração, não é? Os cuidados os cuidados de tratamento, eles devem ter em conta a totalidade do paciente. Nós, quando olhamos para um paciente, não estamos a ver dor de cabeça apenas, não estamos a ver uma situação de doença que afeta uma parte do corpo. Estamos a olhar para uma anamnese inteira, onde todos os aspectos da individualidade desta pessoa, deste paciente, contam para que nós possamos fazer o tratamento que ele precisa. Que é a interconexão também. Nós olhamos para esses aspectos todos nesse sentido. Agora, tem uma coisa que pode parecer uma contradição, mas que não é contradição, que é a abordagem individualizada. Na medicina tradicional, um indivíduo é um indivíduo, uma pessoa é uma pessoa. Isto aqui eu posso explicar no sentido de que os tratamentos que são administrados para os pacientes na medicina tradicional, em algum momento funcionam plenamente para um paciente, e os mesmos tratamentos administrados a uma outra pessoa com mais ou menos uma patologia similar, estes não funcionam do mesmo jeito. Isto é justificado pela individualidade das pessoas. Numa outra ocasião, provavelmente, se tivermos esta chance, podemos voltar a desenvolver mais esta parte.
A seguir eu iria falar sobre a conexão com a natureza. Nós nas nossas nos nossos diagnósticos que fazemos, nas terapias e nas curas que nós administramos, olhamos para 3 dimensões dos elementos, de todos os recursos. Olhamos para a dimensão dos recursos que nós encontramos nas florestas, que são os tubérculos, as raízes e as ervas e as plantas, etc, etc. Olhamos também para recursos marinhos, porque no mar, no rio, etc, etc, nós encontramos elementos lá de cura que vamos buscar para as nossas terapias, e também recursos de origem animal. Vamos voltar para discutir isto aqui numa próxima ocasião, mas são estes os recursos que nós vamos buscar para criar aquilo que é a ligação dos vários ciclos naturais. Para nós, a Lua, por exemplo, tem significados e influencia bastante na saúde das pessoas. As relações culturais das pessoas influenciam bastante naquilo que é a necessidade de preservar o meio ambiente, porque é do meio ambiente onde nós vamos buscar os nossos recursos. Podemos continuar? E também, nessa perspectiva de regulamentar, é preciso olharmos para a necessidade de... não chamaria necessidade, na verdade, é a ideia de que... o paciente precisa de dar autoridade terapêutica ao terapeuta. Do mesmo jeito que o terapeuta, que é o Nyanga neste caso, precisa de ter esta autoridade terapêutica, baseada no conhecimento e na sabedoria que ele tem, não só de cura, mas de interligação de vários elementos necessários dentro do aspecto. A relação de confiança que deve ser estabelecida entre o terapeuta e o paciente, as experiências terapêuticas de casos anteriores associadas àquilo que é a realidade do momento, os contextos culturais que nós já falamos lá anteriormente, e também o respeito às práticas. Estes elementos que eu estou a trazer aqui já foram muito bem desenvolvidas na apresentação anterior, então não vou entrar em muitos detalhes, mas estou aberto para desenvolvermos isto e outras coisas que estive aqui a falar, havendo necessidade. Podemos continuar? Então, a valorização do conhecimento ancestral. Aqui quando nós falamos do respeito pelos valores culturais, vamos voltar um pouco para a atual situação dos nossos valores socioculturais no país, de uma forma global. Nós vamos ver que estamos num desafio muito grande. A preservação desses conhecimentos, a preservação desses valores, não é... de uma forma global, não é aquilo que nós gostaríamos que fosse, e justamente por causa disto há necessidade de nós termos certeza que os beneficiários, que é a sociedade de uma forma geral, tem este respeito pelos valores, sabe, por exemplo, preservar o conhecimento que existe, que não deve apenas permanecer com os praticantes, mas também com a população de uma forma geral, que sabermos também que nesta tentativa de regulamentação é preciso olhar para esta dicotomia, não é? Moderno, tradicional, e saber que o que é tradicional, o que nós consideramos tradicional, tem também um pouco de sua modernidade e pode também beneficiar dessas novas tecnologias para o seu desenvolvimento. Empoderar as comunidades tem vários aspectos. Por exemplo, nós olhamos para os medicamentos hoje em dia, são removidos de lá das comunidades, são retirados de lá das florestas comunitárias, e muitas vezes essas comunidades não têm nenhum benefício sobre isto. Então, quando nós pudermos, numa regulamentação, garantirmos o empoderamento das comunidades, vamos, inclusive, nós garantirmos que a sustentabilidade dos recursos seja também garantida. Sim, doutora? Então, quando nós pensamos em regulamentação, para além do que a doutora Agostinho esteve a falar, por exemplo, da necessidade de integração dos Tinyanga no processo, não é? É preciso percebermos que dentro da classe dos Tinyanga
existe muito charlatanismo, existe muita falta de ética, existe uma atividade, aliás, o exercício da atividade de uma forma totalmente distorcida. É preciso regulamentar para que este tipo de situações sejam de alguma forma, inibidas ou sejam cortadas e haja, de alguma forma, na regulamentação, aspectos punitivos que possam colocar os praticantes que não sejam alinhados numa posição em que eles sejam responsabilizados pelos seus atos. Práticas contrárias, por exemplo, ao espírito do conhecimento endógeno, vemos muito isto. A tendência de estabelecimento de paridade. Nós, durante muito tempo, andamos a lutar com a medicina convencional e a medicina tradicional. Tem que haver paridade entre essas duas. Não há necessidade de paridade nenhuma aqui, porque como nós tivemos a ver aqui, todos os anos da nossa independência, o que aconteceu com o Ministério da Saúde, dentro daqueles que foram os departamentos criados lá, foi que os praticantes da medicina tradicional, entre aspas, estes sempre foram solicitados para dar algum aval, para participar numa campanha, mas nunca tidos como uma classe que possa ser usada como parceiro de negociação, parceiro de discussão e um parceiro de conhecimento que se tenha em conta para o desenvolvimento das práticas. É preciso perceber também, nesta nossa tentativa aqui, que as organizações, a maior parte das organizações que trabalham com os Tinhanga, eles são organizações fragilizadas do ponto de vista de capacidade intelectual, são fragilizadas do ponto de vista organizacional mesmo, que é preciso que o governo, não é, através dos Ministérios da Saúde, Ministério da Justiça, olhem para estes grupos como sendo grupos que precisam de um fortalecimento. Se o Ministério da Saúde fortalece a medicina tradicional e alternativa, está-se a fortalecer a si mesma, está a fortalecer o sistema. Então não pode o Ministério da Saúde trabalhar de uma forma isolada destes praticantes todos, esquecendo que eles são praticantes que precisam de... Olha, a maior parte da população dos Tinhangas não é escolarizada. E se não é escolarizada, tu tens aqui um ator, um interlocutor que vai estar sempre numa posição de desvantagem. E depois, é preciso nas nossas regulamentações, na nossa política toda, olharmos para mais ou menos 60% dos moçambicanos que ainda dependem da medicina tradicional para a resolução de muitos problemas de saúde que têm. Olhar para esta franja da população como sendo uma população que precisa de proteção legal. Então, olhar para a regulamentação não é só uma questão de beneficiar os praticantes da medicina tradicional, entre aspas, continuo, mas é também proteger os moçambicanos. São mais de 60% dos moçambicanos que olham para a medicina tradicional como a primeira alternativa. Isto não pode ser ignorado. Avancemos, doutora. Então, concluindo, como eu dizia, é preciso considerar a pouca escolaridade dos Tinhangas e fazer alguma coisa como governo, como Estado, como regulador, fazer alguma coisa no sentido de potenciar essa camada de pessoas, para que elas possam sentar à mesa, como felizmente estou aqui hoje a fazer, sentar à mesa e poder discutir conhecimento com outras classes da sociedade moçambicana. Como já dizia, proteger os mais de 60% da população moçambicana, porque... do mesmo jeito que acontece nas outras classes, os médicos convencionais fazem isto, advogados ali, etc., todos fazem. Tem profissionais bons e tem profissionais maus. E tem profissionais que se auto-intitulam coisas que eles não são. Então, é preciso proteger a população moçambicana. Abandonar a ideia da paridade, como eu estava a dizer anteriormente, e considerar a necessidade de auxiliar as organizações dos Tinhangas, auxiliar as organizações dos praticantes da medicina alternativa, para que tenham um melhor entendimento destes processos todos e possam participar em igualdade de circunstâncias, possam discutir, inclusive, aspectos que sejam do seu interesse em igualdade de circunstâncias, como fazem os outros profissionais, por exemplo. E não se esquecer, neste processo, de envolver os Tinhangas na tomada de decisões em relação às políticas e também em relação às suas práticas. Eu acho que já terminei e muito obrigado pela atenção que me dispensaram.
Muito obrigada, doutora Benjamin, pela sua belíssima apresentação. Gostaria de, neste momento, temos alguns minutos, mas poderíamos abrir agora questões para os nossos convidados fazerem perguntas aos oradores. Está aberta a sessão de perguntas. Temos algum tempo, podemos fazer algumas perguntas aos nossos oradores. Vejo uma mão levantada do senhor Daniel. Por favor, faça a sua pergunta, por favor. Obrigado, boa noite a todos. Eu vou ser breve, vejo o tempo já se vai. Aos dois oradores que apresentaram, eu tenho uma questão de fundo. Falou-se muito da questão que não é possível regular algo que não conhecemos. Então, eu gostaria de saber como que as entidades que pretendem trabalhar com isto, os que já trabalham com isso, o que está a se pensar, como queríamos entender a componente espiritualista dos Tianga, a componente folclórica dos Tianga. Eu sendo um legislador, como que eu vou entender essa parte para eu poder escrever alguma coisa para poder oficializar ou legalizar essas práticas? Obrigado. Muito obrigada. Temos mais alguém com alguma questão? E para quem dirige esta questão, por favor? Eu ia dirigir mesmo para o Dr. Benjamin. Ele foi um bocadinho mais a fundo em relação a isso. Muito obrigada. Temos mais alguma outra questão, por favor? Então, doutor Benjamin, vejo mais uma mão levantada do senhor Guilherme Colette. Por favor, tenha bondade, senhor Guilherme. Depois, a seguir, a última pessoa é a doutora Alex. Por favor, o senhor Guilherme pode fazer a sua questão? Por favor, o senhor Guilherme pode fazer a sua questão, pode levantar a sua questão. Bem, vejo alguma dificuldade do participante Guilherme. Vou passar para o participante Alex, também levantou a mão. Por favor, pode fazer a sua questão. Acredito que devem estar um bocadinho distraídos, mas eu vou convidar o Dr. Benjamin. Pode fazer a resposta, por favor? Pode dar a resposta enquanto aguardamos as outras questões? Certo. Me ouve? Sim. Sim, doutora, é assim. Respondendo à pergunta do Daniel, senhor Daniel, eu gostava de dizer assim que, felizmente, no nosso país, já existem vários investigadores que trabalharam com a medicina tradicional e desenvolveram alguns estudos com alguma profundidade. Eu acho que, querendo o legislador ou então o regulador que estiver a trabalhar com a regulamentação das leis da medicina tradicional, pode socorrer-se destes investigadores que já trabalharam com a medicina tradicional e tem algum entendimento sólido sobre isto. Mas, por outro lado, é preciso perceber que os profissionais da medicina tradicional, os Tianga, nós deste lado, não são apenas objetos cosméticos para serem tidos em dias, por exemplo, festivos, como a doutora Agostinho esteve há pouco tempo a falar do Dia Africano da Medicina Tradicional e de várias outras celebrações que existem, de vários momentos de inauguração, por exemplo, de edifícios públicos ou de obras públicas, que estes profissionais são convidados. É preciso ter em conta a existência deles no dia a dia, porque, como eu disse anteriormente, apesar de maior parte destes profissionais não serem pessoas letradas,
não foram à escola apenas, mas detêm um conhecimento que na sua língua local, na sua forma, na competência comunicativa que eles têm, eles podem partilhar este conhecimento e podem auxiliar muito naquilo que é o desenvolvimento de leis. Espero ter respondido a sua questão, Daniel. Obrigado. Muito obrigada, doutor Benjamin. Gostaria de saber se tem mais alguém. Estou a ver aqui a levantar a mão do senhor Tomás Gaspar Tomás. Tenha bondade, senhor Gaspar Tomás. Gaspar, eu não sei se ao longo da apresentação fiquei um pouco distraído. Eu queria gostaria de saber quais são as atividades que estão a ser levadas a cabo de um modo a se envolver os praticantes da medicina tradicional, em particular em Moçambique. E tendo em conta que foram apresentadas aqui algumas dificuldades, que, por exemplo, na primeira apresentação, referiu-se que por a saúde ou a medicina, quanto à parte da medicina tradicional, e eles não terão como fazer o monitoramento e também a sua avaliação. Não sei se tem alguma atividade a ser levada a cabo de modo a envolver essa equipe toda da parte de medicina tradicional. Muito obrigado. Obrigada. E para quem dirige esta questão, por favor? Bom, para quem dirige a questão? Os dois moderadores podem. Doutor Benjamin tem capacidade para responder. Podes responder? Bom, eu respondendo a esta questão aqui, diria que, na verdade, ela é uma questão dirigida ao regulador. O regulador, neste caso, estamos a falar do governo, representado pelo Ministério da Saúde, mas é importante dizer que, ao nível do Ministério da Saúde, sempre existiu um departamento que lida com assuntos ligados à medicina tradicional. Então, lá existe uma política um bocadinho mais ampla sobre como é que se envolvem os diversos profissionais da medicina tradicional e alternativa ao nível do país. Porque, olhando, por exemplo, para o meu caso, eu falaria de uma organização apenas que tem as suas atividades com os desafios que tem, etc., etc., mas tendentes a desenvolver a própria medicina ao nível do país e também a auxiliar aquilo que são as ações do Ministério da Saúde. Mas a sua pergunta teria uma resposta muito mais cabal se fosse respondida por um profissional do Ministério da Saúde, especificamente da Direção de Medicina Tradicional e Alternativa do Ministério da Saúde. Doutora Adelaide levantou a mão, acho que a doutora Adelaide quer falar. Doutora Adelaide, pode entrar, por favor. Estão me ouvindo? Sim, estamos a ouvir. Eu intervivo porque vejo que a imagem da Helena está congelada. Então, pode entrar, por favor. Sim. Obrigado. Eu penso que ser médico tradicional é um dom. E, sendo um dom, ela manifesta-se em qualquer pessoa. No meu dia a dia, no Ministério da Saúde, eu conheci pessoas formadas em direito que eram médicos tradicionais. Conheci médicos que também tinham a componente tradicional. Então, talvez o registro da própria associação possa fazer com que haja as pessoas que têm um certo nível de formação possam colaborar em determinadas áreas que é necessário para avançar.
Por exemplo, quando falamos da legislação, se alguém que é formado em direito pode dar a sua contribuição, porque conhece as duas partes. Se estamos a falar da parte de formação, as pessoas que têm um nível superior em educação ou são professores podem dar. Não é uma coisa que só se pode deixar no Ministério. O Ministério, sim, é central, mas precisa de pessoas que tenham essa parte e tenham também uma formação que possam explicar. Não sei se me faço entender. Os médicos tradicionais não são todos. Bom, doutora Adelaide, muito obrigado. Eu queria agradecer a doutora Edna, a doutora Cecília, a doutor Cambaza, professor Cambaza, professora Adelaide, professor Benjamin, envolvidos nesta sessão. Queria também agradecer aos convidados, participantes nesta quinta sessão de Diálogos de Políticas de Saúde. Tivemos alguns problemas de conectividade que afetou a nós todos e, enfim, é um tema complexo que não está encerrado. A doutora Edna partilhou e-mails para que se continue esta discussão. Então, foi uma grande honra ter-vos aqui presente. E este evento chegou a ter 85 participantes no seu pico. Encerramos então o evento com o compromisso de retomar no mês de novembro para a última sessão desta temporada de 2024. A data do evento consecutivo será partilhada através dos nossos canais de comunicação. Queria agora pedir que, por favor, acompanhem o vídeo em que damos créditos, porque prezamos e achamos muito importante dar créditos aos organizadores, mas também aos nossos oradores. Foi uma sessão muito interessante, desde conceitos de relevância da medicina tradicional no mundo e Moçambique, propostas para o desenvolvimento, mas também propostas concretas para eventuais caminhos de regulamentação, caracterização em profundidades dos Tinianga, espero ter me pronunciado bem, e as perspectivas também de regulamentação. Muito obrigado. Então, passamos agora o vídeo dos créditos. Muito obrigado a todos e boa noite. Ain't no mountain high enough, ain't no valley low enough, ain't no river wide enough to keep